No capítulo 5 do Apocalipse, João descreve a cena em que Jesus toma o livro selado da mão de Deus sobre uma aclamação nunca antes vista no universo. No vídeo de hoje, vamos vê-lo abrir os 4 primeiros selos, um por um. O capítulo 6 trata dos 6 primeiros selos. O 7º será explorado no capítulo 8 de Apocalipse. Ao invés de palavras ditas por Jesus, João agora visualiza cenas. Assim como em outros capítulos, a simbologia é bastante utilizada. É importante citar que a sequência profética e simbólica dos 7 selos relaciona-se com o mesmo terreno coberto pela profecia das 7 igrejas, mas dando ênfase a outros eventos. As profecias do Apocalipse não são sucessivas, mas repetitivas. Isto é, elas são reafirmadas cobrindo os mesmos períodos de tempo. Os 7 selos, por exemplo, e as 7 trombetas cobrem o mesmo período das 7 igrejas. O propósito do cumprimento das profecias é fortalecer a fé. Os 4 cavalos e suas diferentes cores, conforme descrito nos 4 primeiros selos, representam as 4 primeiras fases da igreja cristã. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo, Apocalipse 6:1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: Vem. Apocalipse 6:2. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O cavalo branco simboliza a pureza e vitória. Cristo é o cavaleiro. Nos dias em que Apocalipse foi escrito, o cavalo era o meio mais rápido de comunicação, como por exemplo o e-mail é hoje. Além disso, a cavalaria era a principal arma de guerra. Cavalo, portanto, é símbolo do poder e da rapidez necessários à pregação do evangelho, tarefa incumbida ao povo de Deus. A cor branca era símbolo de vitória sobre o inimigo. A mesma figura é aplicada na profecia que menciona a segunda vinda triunfal de Cristo, que o apresenta vindo à terra vestido de branco e cavalgando um cavalo branco. O cavalo de cor branca é uma alusão aos triunfos da Igreja Apostólica, no período de 34 a 100 d.C. A Igreja Cristã era pura na doutrina, porque foi conduzida diretamente por Cristo. O arco que o cavaleiro trazia nos dias antigos era uma arma de ataque, um poderoso instrumento de guerra. A grande munição dos exércitos daquele tempo eram as flechas. Ao sair da batalha, o cavaleiro recebe uma coroa, enquanto os vencedores deste mundo recebem a coroa somente após a vitória. Cristo, o cavaleiro do primeiro selo, recebe a coroa antecipadamente como evidência segura de sua vitória. O segundo selo, Apocalipse 6:3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, Vem. Apocalipse 6:4. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho simboliza sangue, corrupção e pecado. O cavaleiro representa o Império Romano pagão. O segundo selo apresenta a igreja em estado de corrupção. A cor vermelha, em se tratando de vida espiritual, simboliza o pecado. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim. Isaías 1:18. A igreja incorporou doutrinas pagãs e abandonou a pureza da verdade. Este período do segundo selo de corrupção dos princípios básicos da igreja estendeu-se do ano 100 ao ano 313 d.C. Milhões morreram quando o Império Romano tentou varrer o cristianismo da face da terra. A perseguição contra cristãos foi seguida de muitas mortes, porém, por causa do sangue de muitos mártires, o cristianismo crescia a cada dia. Os cristãos primitivos não tinham a liberdade de ir às igrejas como hoje, de prestar um culto a Deus. Ser cristão era um crime punido com a morte. Conta-se que o concílio de Nicéia, em 325 d.C., quase todas as pessoas presentes apresentavam algum tipo de mutilação, resultado da perseguição. O tempo do cavalo vermelho foi o tempo em que os pagãos perseguiram os cristãos. O terceiro solo, Apocalipse 6:5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Apocalipse 6:6. E ouvi como uma voz no meio de 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto simboliza luto e trevas espirituais. O cavaleiro representa a figura do imperador romano. O cristianismo já não era mais ilícito, mas popular. As pessoas eram incentivadas a tornarem-se cristãs, mas o cristianismo já não era mais puro, não era mais branco, era tão corrupto que foi representado por um cavalo preto. As doutrinas pagãs tomaram o lugar das doutrinas verdadeiras e puras da igreja primitiva.
Nesta visão, João viu uma balança na mão do cavaleiro, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Deus havia ordenado que o pão da vida devia ser de graça, mas agora estava sendo vendido. A religião tornou-se um negócio. O trigo representa a pura verdade do Evangelho de Cristo, enquanto a cevada, que não é tão pura assim, as tradições e erros que penetraram na igreja. Em razão da sua escassez, o trigo era vendido por maior valor do que a cevada. 3 medidas de cevada eram vendidas pelo mesmo preço de uma medida de trigo. E até hoje esse estado de coisas perdura no chamado cristianismo nominal, aquele que apresenta ao mundo evidentemente mais cevada do que trigo, ou seja, mais erros tradicionais do que verdades fundamentais. Nas escrituras sagradas, o azeite é símbolo do Espírito Santo, enquanto o vinho representa o sangue de Cristo. A ordem "não danifiqueis o azeite e o vinho" reclama que não se pode invocar o nome de Cristo e do Espírito Santo quando se prega o erro e a tradição dos homens em lugar da verdade de Deus. O 4º selo. Apocalipse 6:7. Quando o cavaleiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: "Vem." Apocalipse 6:8. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. O cavalo amarelo simboliza a morte. O cavaleiro é representado pelo papado. Na verdade, a palavra grega que designa a cor deste cavalo é chloros, que é um esverdeado pálido, a cor da morte. Foi durante os 1260 anos de perseguição que os templos pagãos viraram igreja cristãs, mas o povo verdadeiro de Deus teve que fugir para as montanhas a fim de adorar o seu Deus. Não eram mais pagãos perseguindo cristãos, não eram mais cristãos perseguindo pagãos, agora era cristãos perseguindo e matando outros cristãos. A Roma cristã não crucificava pessoas como a Roma pagã fazia. A Roma cristã as queimavam vivas. A Roma pagã torturava criminosos por roubarem, mas a Roma cristã torturava cristãos por lerem a Bíblia. No período do 4º selo, que foi de 538 a 1517 d.C., foi dado ao cavaleiro que monta o cavalo amarelo ou tem as rédeas da igreja em suas mãos o nome de Morte. É uma prova real da carnificina que foi a Inquisição. O papado efetuou grande chacina e levou multidões à sepultura. Inferno ou Hades designa o lugar dos mortos ou sepultura. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.